A minha saudação para você que me assiste, é muito bom estar com você neste vídeo, espero que você entenda, que aprenda, que curta, comente, compartilhe e nos ajude aqui no nosso trabalho, tá bom? Nós vamos tratar das Paralimpíadas, especificamente dos símbolos dos Jogos Olímpicos, né? Aliás, Paralímpicos, e a classificação funcional. O que é que isso representa, o que é que a gente pode aprender com isso? Os objetivos desta aula, né, deste vídeo, é você aprender o significado dos símbolos das Paralimpíadas para a gente entender melhor, se contextualizar um pouco, e entender o que é essa classificação funcional e como é que isso vai tornar os jogos mais equilibrados, tá bom? E nós vamos ver a origem e o significado dos jogos, dos símbolos das Paralimpíadas, como acontece a classificação dos atletas para competirem, a importância dessa classificação. Então, pessoal, primeiro, começando pelos símbolos, nós vamos discutir aqui sobre o lema. O lema, hoje em dia, é Spirit in Motion, que isso em português significa espírito em movimento, que traduz muito bem esse movimento dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos também, que é colocar as pessoas no mesmo espírito, em união, em movimento. Esse aqui é adotado desde 2004. Anteriormente era Mind, Body, Spirit, que significa mente, corpo e espírito. Então tem aqui uma conotação muito legal, é bem interessante o aprendizado que os Jogos Paralímpicos deixam para cada um de nós, que a gente deve cuidar integralmente de mente, corpo e espírito. Se você deixa de lado um deles, não vai ser legal. É tanto que o próprio conceito de saúde é bem complexo, né? Se a gente for ver que a saúde é um completo bem-estar físico, moral, espiritual, a gente pode dizer que ninguém é totalmente saudável. Outros, aqui o símbolo, né, digamos aqui a logomarca, são 3 agitos, que são essas simbologias aqui, que em latim significam em movimento. Olha que bacana. Nas cores vermelha, azul e verde, elas apontam para o mesmo ponto, elas vão apontar para um único ponto. Em um campo branco, que expressa o movimento em linhas assimétricas. A gente vê que essas linhas são um pouco desorganizadas, justamente para mostrar o movimento. A bandeira é simplesmente colocado um símbolo aqui no fundo branco, né? Então a bandeira é só a materialização aqui, é o material utilizado. Tá bom? O juramento é bem bacana, ó. Diz o seguinte: em nome de todos os competidores, eu prometo que tomaremos parte nestes Jogos Paralímpicos respeitando e cumprindo as regras que os regem, comprometendo-nos a um esporte sem doping e sem drogas, um verdadeiro espírito esportivo, pela glória do desporto e da honra de nossas equipes. Nós temos que entender que o esporte ele serve também para formar as pessoas, as crianças, os jovens. Então é muito importante que tenha toda essa norma, né, todo esse respeito. O mascote, e esse aqui tinha o Miratoia, que era lá dos jogos, digamos, normais, né? E aqui, os Jogos Paralímpicos, tem a Someit. Ela é uma personagem legal, com senso tátil de cereja e poder sobrenatural. É geralmente calma, mas muito poderosa quando necessário. Tem uma força interior digna e um coração amável que ama a natureza. Aqui foram feitos por alunos e aí foram escolhidos. E aí uma equipe de designers colocou isso aqui em prática, tá bom? Mas eles recolheram aí algumas ideias de alunos das escolas lá do Japão, lá de Tóquio. E aí, pessoal, partindo agora para a classificação funcional. Nessa classificação funcional, nós temos a figura aqui do Guttmann. Esse cara aqui era um médico que ajudou muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial. Então essa aqui é uma história interessante que vai ficar para um próximo vídeo. Ele tratava de pessoas amputadas, né, de soldados amputados, e aí ele começou a criar as primeiras ideias do esporte para essas pessoas, começando pelo basquete em cadeira de rodas. Para ele, para Guttmann, o objetivo da classificação funcional no esporte paralímpico é assegurar a competição justa e eliminar as possibilidades de injustiças entre participantes de classes semelhantes e dar prioridade para as mais severas deficiências. Nós vamos entender o que é isso aqui e também vamos entender que isso aqui deixa as competições aqui bem mais justas, de acordo com o nível de cada pessoa. Cada esporte tem um próprio sistema de classificação funcional do atleta, realizado através de 3 avaliações. Então, essa avaliação é para colocar todos num nível parecido. Primeiramente, tem o exame físico, que vai verificar, obviamente, qual é a patologia dessa pessoa.
Depois tem um exame, tem uma avaliação funcional. Realizado os testes de força muscular, amplitude de movimento articular, quanto é que essa pessoa tem de flexibilidade, medir os membros e a coordenação motora. Tá bom? E por último, é o exame técnico. É aqui que a pessoa vai demonstrar em si como é que ela vai fazer a prova, com as adaptações necessárias. São observados a realização do movimento, a técnica que é utilizada e também o desempenho das próteses, das órteses que esses atletas utilizam. Atletas que praticam mais de um esporte recebem uma classificação para cada atividade e os avaliadores podem rever o parecer dado durante as competições. Então, de acordo com o que foi desenvolvido durante a competição, lá os avaliadores podem até mudar essa classificação. As siglas oficializadas pelo Comitê Paralímpico Internacional fazem sempre referência ao nome da modalidade ou da deficiência em inglês, e os números indicam o grau de comprometimento de acordo com a lesão. Nessas competições, claro que vai estar presente demais o inglês e o francês também, em algumas ocasiões, porque os Jogos Olímpicos lá foram recriados, foram retrazidos por um francês, o Barão Pierre de Coubertin. Então tem essas classificações aqui. Aqui como exemplo nós teremos o atletismo, porque são muitos para a gente falar, então eu coloquei aqui o atletismo. Os competidores são divididos em classes esportivas de acordo com a funcionalidade na prática esportiva, para atletas com deficiência física e acuidade visual, e para atletas com deficiência visual. Os que disputam prova de pista, que são velocidade, meio fundo, fundo e saltos, e de rua, maratona, levam a letra T de track, tá bom? Pista significa track em inglês. E aí nós temos aqui essas divisões. Então, na pista, no track, eu tenho o T de track, e aí nós temos aqui T11 até T13, deficiências visuais, T20, deficiências intelectuais, T31 a T38, paralisados cerebrais, 31 a 34 para cadeirantes, 35 a 38 para andantes. T40 e 41, anões. T42 a T44, deficiência dos membros inferiores. T45 a T47, deficiência nos membros superiores. T51 a T54, compete em cadeira de rodas. T61 a T64, amputados de membros inferiores com prótese. Então nós vemos aqui que tem para todos os gostos, para todas as deficiências e necessidades. Já os atletas que fazem a prova de campo, que são arremessos, lançamentos, são identificados pela letra F, field. Field significa campo. E aí nós temos aqui todas essas classificações, tá bom? Não vou detalhar cada uma, eu vou ler aqui cada uma, você pode dar uma pausa e observar. Podem também, pessoal, utilizar guias de acordo com a classificação funcional, tá bom? Se a pessoa tem baixa visão, enfim, dependendo da prova, pode usar um guia. Nas provas de 5.000, 10.000 metros e maratona, os atletas das classes T11 e T12 podem ser auxiliados por até 2 atletas guia. A troca é feita no percurso. Então, no atleta guia e apoio, é o seguinte: para T11, corre ao lado do atleta guia e usa o cordão de ligação. No salto de distância é auxiliado por um apoio. Eles têm um cordãozinho, um cordãozinho que amarra eles aí, que é tipo um cordão de ligação. T12, atleta guia e apoio no salto são opcionais. E T13 não pode usar atleta guia e nem ser auxiliado por um apoio no salto. Eu espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção. Curta aí, comente, compartilhe, ajude no nosso canal, que isso ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.